Vamos girar o assunto aqui, já nesse começo de Morning Show, nessa segunda-feira. O assunto agora é violência no Rio de Janeiro. A morte da menina Agatha Félix, de apenas 8 anos, provocou uma série de reações e discussões. A gente vai, antes de começar essa conversa aqui na bancada, ouvir o Zé Maria Trindade diretamente de Brasília com mais detalhes. Não tá na linha. Ah, não, tem uma reportagem antes. Desculpa, Zé. Segura um minutinho aí, vamos ver uma reportagem da nossa colega Vitória Abel antes, Zé. Pode soltar aí, Bruno. A menina Agatha Vitória Salles Félix, de 8 anos, repercutiu entre autoridades neste fim de semana e levantou novamente a discussão sobre o excludente de ilicitude. A medida quer alterar a forma de apuração sobre mortes causadas por policiais em serviço. Na última sexta-feira, a Agatha levou um tiro nas costas dentro de uma Kombi no conjunto de favelas do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo os moradores, policiais tentavam atirar contra uma moto que passava pelo local quando a bala atingiu a criança. No Twitter, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas, expressou solidariedade aos familiares e disse que qualquer pai e mãe consegue se imaginar no lugar da família de Agatha e sabe o tamanho da dor. Maia aproveitou o episódio para defender uma avaliação mais cuidadosa e criteriosa sobre o excludente de ilicitude presente no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. O tema está em discussão no Congresso. Opositores da ideia afirmam que a medida pode amenizar punições para policiais e militares que cometam excessos no combate ao crime. Após a publicação de Maia, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se manifestou no Twitter. Moro lamentou a morte da criança, mas considerou que não há nenhuma relação possível do fato com a proposta de legítima defesa presente no projeto anticrime e disse que os fatos têm que ser apurados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, também falou sobre o caso Agatha e classificou como alarmantes as mortes resultantes de ações policiais nas favelas do Rio. Em nota, o governo do estado disse lamentar profundamente o falecimento da menina, assim como de todas as vítimas inocentes durante ações policiais. De acordo com o governo, a Polícia Militar abriu um procedimento para apurar a ação dos agentes no Complexo do Alemão. A Polícia Civil também investiga o caso. Apesar da nota oficial, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o presidente Jair Bolsonaro não se manifestaram sobre o caso. Agatha é a 5ª criança morta em tiroteios no estado só neste ano. Ela foi enterrada na tarde deste domingo no cemitério do Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro. Tá aí, agora sim, vamos a Brasília. Eu vi com o Zé Maria Trindade os detalhes a respeito da repercussão desse caso aí. Bom dia, Zé. Agora sim. É isso, Edgar. Muito bom dia a todos. Olha, Edgar... Estamos sem o áudio do Zé, hein? Agora... Tá me ouvindo? Agora sim, Zé, segue. Vamos lá. Pois é, Edgar, é muito triste. Não há quem não fique chocado com esta tragédia mostrada no Rio de Janeiro, mas que atinge também várias cidades do país todos os dias, né? E para se ter uma ideia de como hoje o parlamento está mais permeável às manifestações públicas, esse debate acabou provocando mudança, inclusive, de posturas aqui no Congresso Nacional. Olha, Edgar, o pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro, na verdade, ele é muito mais amplo. Ele prevê o tratamento de forma diferente do criminoso profissional, prevê que o financiamento do crime deve ser cortado, ou seja, atacar através de uma ação econômica todos os grupos organizados, prevê, entre outras coisas, a prisão depois da condenação em segunda instância e prevê este excludente de ilicitude, né, que foi carimbado por alguns setores do Congresso Nacional como licença para matar. Esse artigo, na verdade, ele visa dar uma pena menor pela metade ou até o perdão da pena para policiais que, em caso de medo ou mesmo de violenta emoção, possa cometer ali o que ele chama de um erro e matar uma pessoa durante o processo, o que não tem nada a ver com esta avaliação aí da garota Agatha, que chocou a todos. Olha, Edgar, esse é um dos assuntos mais discutidos do pacote anticrime. E ele vai além do policial. Ele dá, inclusive, essa possibilidade de redução de pena ou até perdão em caso de violenta emoção ou medo para o cidadão comum, né? E quem vai definir isso é o juiz. O juiz é que poderá analisar assim, né, dar ao juiz essa possibilidade de entender que houve violenta emoção ou medo.
Esse projeto, esse pacote anticrime, está em debate na Câmara dos Deputados. Mas, para se ter uma ideia da importância, ele foi apresentado igualzinho também no Senado Federal. Isso porque, quando o governo apresenta o projeto, entra pela Câmara. E a senadora Lisiane Gama assinou o projeto e ele também está no Senado Federal. Nesta comissão especial, no grupo de trabalho criado, ele encontra ali uma divergência, uma disputa com outro projeto contra a violência, que foi apresentado por um grupo de trabalho coordenado pelo ministro Alexandre de Moraes. Tem alguns pontos parecidos, outros divergentes, mas na maioria das vezes é coincidente. O projeto é muito parecido. Esse excludente de ilicitude é um dos pontos polêmicos e deve ser retirado, sim, do texto deste pacote anticrime. Ele está no grupo de trabalho e depois tem que ir para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A novidade aí é que depois desse caso Ágata, os deputados começaram a discutir publicamente este ponto, né, o excludente de ilicitude, né, e o presidente da Câmara se posicionou aí, como a matéria mostrou, dizendo que é melhor repensar ou pensar com critério. Eu até hoje entendi que toda a matéria tem que ser analisada com muito critério, né? Pois é, Zé, mas voltando a essa questão e esse ponto que eu acho que gera todo o foco da nossa conversa aqui e que tomou conta do noticiário, é essa questão voltada mesmo a esse item que você mencionou do excludente de ilicitude. Que já tem essa previsão no código, né, Zé, pelo processo de legítima defesa ali, né? É muito subjetivo, né, quando você vai deixar na mão do juiz, claro, é sempre subjetiva a maneira e o que o juiz vai utilizar para decidir ali a respeito de um caso, mas excusável medo, né, a questão excusável medo, surpresa ali, né, violenta emoção. Nesse caso aí da menina e de outros tantos inocentes jovens que morreram, me parece que esses itens não entraram ali, né? Lembra-se de quando foram mortos dois jovens, um tinha uma furadeira na mão, como bem mencionou e lembrou o nosso brilhante jornalista aqui da casa, Josias de Souza, no seu texto acerca desse fato jornalístico. O menino tinha um guarda-chuva, outro tinha um guarda-chuva, outro ia para um jogo de futebol com as chuteiras ali dentro da mochila, a sandália de dedo ali na mochila, R$85. Tem números que acabam fazendo com que a população, de forma geral, fique amedrontada mesmo com o que pode acontecer, Zé. Num pano de fundo que tem um governador sedento por essa questão, usa termos atirar na cabecinha, vamos matar mesmo, quer dizer, tem todo um pano de fundo aí endossado pelo presidente, que vem desde a sua campanha evidenciando essa questão dos policiais que, segundo o presidente Bolsonaro, trabalham muitas vezes com medo e com as mãos atadas para confrontar ali o bandido, o criminoso, mas as coisas devem ser vistas num cenário onde a polícia tenha um pagamento que faça jus à posição e à profissão de risco que exerce, ao treinamento, né, que esses policiais recebem, né, da polícia nos estados, essa instrumentalização, né, de equipamentos que podem ajudar na inteligência, a perseguição e o cerco em torno da parte financeira das organizações criminosas. Quando você vê isso acontecendo frente a uma desorganização, a banda podre que se chama de policiais corruptos ali, é no mínimo temerário, né, Zé? Mais inocentes vão morrer. Aí você tem um governador que não se pronuncia, até agora o Witzel não disse nada, fez uma nota lá, mandou um e-mail. E como, de novo citando o nosso colega Josias de Souza aqui, enquanto a família enterrava a pequena Ágata Félix, o Witzel levava sua filha à escola para prestar o concurso num colégio militar. É um cenário, Zé, que realmente deixa a gente muito preocupado com o que pode acontecer ainda. Ou os policiais estão muito emocionalmente abalados, né, para ter uma violenta emoção sem nenhuma razão, né, ou estão com medo demais para entender que tem que atirar de qualquer forma. Edgar, eu estou convencido, na longa experiência de governos têm alma, governos têm tendências, e isso acaba influenciando, sim, todos os setores, inclusive legislativo e judiciário. E a ideia do governo do Rio de Janeiro, Witzel, é exatamente partir para o confronto.
E o que da Escola de Combate ao Crime, até pessoas que combatem o crime, como, por exemplo, o Major Olímpio e outros, dizem que se chega nas mãos da polícia, se a polícia tem que agir, é porque vários outros pontos falharam da segurança pública. Estamos falando de segurança pública e não de polícia. A polícia age ali no balcão, como se diz na última palavra, ou seja, se chega até a polícia é porque não houve inteligência para desarmar o crime, não houve treinamento. Treinamento é fundamental, né, de setores de segurança pública, né, e falhou tudo e caiu exatamente nas mãos da polícia. E a ideia, o espírito do governo é de colocar tudo nas mãos da polícia, é esse espírito que está valendo e é evidente que a possibilidade de erros, vamos dizer assim, aumenta muito. E há que se ter responsabilidade sobre isso. Sim, Zé, o ataque letal é em última instância, né? É o último momento quando tudo não deu certo, não funcionou. Aí sobra o ataque letal. Parece que... A gente estava falando aqui, inclusive, Caio, a respeito da criminalidade, tudo, e os índices de criminalidade. Você me lembra que argumentou com a questão, né, do discurso, né? Como o discurso já surte um efeito na criminalidade a ponto de coibir essas ações criminosas, né? Dá para pensar o mesmo em torno desse discurso beligerante, digamos, do governo, que a polícia entende a partir desse discurso e se sente autorizada a praticar atos descuidados que acabam matando, como é o caso desde o início do ano, né? Foram 1.249 pessoas mortas nesses 8 meses, 16 crianças foram baleadas, 5 mortos, né? Desses que eu falei, e agora a menina Ágata. Dá para estabelecer uma correlação entre o discurso e o que está acontecendo? Eu acredito que você se refere, Edgar, a uma suposta licença para matar, ou uma sensação nesse sentido, e eu acredito que não, né? Bom, em primeiro lugar, né, é muito triste a gente comentar esse caso. O nosso produtor, o Ricardo Arcon, ele chamou a atenção por um fato interessante, né? Ágata Félix é um nome lindo. Eu fui atrás da origem do nome. Ágata quer dizer virtuosa, quer dizer perfeita em grego, e Félix quer dizer felicidade. Então a gente está falando de uma virtuosa felicidade, ou de uma felicidade perfeita. Enfim, as minhas orações para a menina Ágata e para a família da vítima, né? Não sei qual é a orientação religiosa de vocês, mas que a paz de Cristo de verdade inunde o lar de vocês e reconforte a família nesse momento de dor. E se as minhas palavras, por acaso, chegarem a essa família, eu peço perdão, né, por ter que tratar da morte da filha deles, né, num contexto de poder e de política. O meu propósito, de verdade, é justamente não permitir que pessoas ruins ou pessoas pouco esclarecidas usem a memória da sua filha para promover ideologias, para promover o mal e para promover a mentira. Então, em primeiro lugar, eu queria fazer um juízo preliminar com base no pouco que eu li sobre o caso, né, ainda é um episódio recente. Para mim, a Ágata foi, sem dúvida, vítima de um crime, né, provavelmente um homicídio culposo, né, aquele em que não há intenção no ato, ou até mesmo um homicídio doloso eventual, né, aquele em que se assume o risco do ato e que, portanto, para o direito equivale à intenção de cometer o ato. Posto isso, é muito importante a gente salientar que o jornalismo abutre, covardemente ancorado no oportunismo político, está usando a morte desse anjo como palanque político, certo? A frase síntese desse conluio entre as elites da mídia e da política é o título do blog do painel da Folha de São Paulo, abre aspas: sob impacto de assassinato de Ágata, deputados agem para derrubar excludente de ilicitude. Então, criando uma conexão entre esse fato, né, lamentável, e o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro. Então, eis a narrativa apresentada a vocês, ouvintes, pela grande imprensa associada à velha política. A morte da menina Ágata levará o Congresso a vetar o pacote anticrime do ministro Moro, que confere aí uma licença para matar as forças policiais. Isso é narrativa, não corresponde com a realidade. Vamos ver a frase que o presidente da Câmara e articulador-mor da República, né, o senhor Rodrigo Maia, usa, né, e como ele manipula a morte da criança para avançar a sua agenda política. Ele defende, abre aspas, uma avaliação muito cuidadosa e criteriosa sobre o excludente de ilicitude que está em discussão no Parlamento. Pois bem, a gente tem que lembrar de quem falou isso. O mesmo Rodrigo Maia que fatiou e que desvirtuou o pacote anticrime porque ele tipificava o caixa 2
né, eleitoral no Código Penal. É o mesmo Rodrigo Maia que criou um grupo de trabalho para atrasar a tramitação desse pacote em mais de 3 meses. Né? Lembrando que essa legislação ela é infraconstitucional, que Rodrigo Maia já conseguiu aprovar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, em menos de 6 horas. Esse é o mesmo Rodrigo Maia que ofendeu já o ministro da Justiça, chamando aí de mero funcionário do presidente. E agora ele politiza um crime gravíssimo, certo? Mas que tem natureza acidental, que tem natureza excepcional, distorcendo o texto do projeto de lei. E claro que a mídia vai pegar carona. Se você pegar o parágrafo de abertura de uma das matérias da Folha de São Paulo sobre isso, fala o seguinte: a morte da menina Ágata reabriu a discussão sobre uma das bandeiras de Jair Bolsonaro, o abrandamento da punição a policiais e militares que cometam excessos no combate ao crime. Aí eu me pergunto, alguém já ouviu sair da boca do presidente da República que ele é a favor de livrar a cara de policiais que cometem excessos, certo? Eu nunca ouvi. E aí, se a gente vai para o texto legal, certo? Isso aqui é muito importante falar, né? Como que está o artigo 23 do Código Penal? Ele diz o seguinte: não há crime quando o agente pratica o ato, né? O fato, aliás, em legítima defesa e em estrito cumprimento do dever legal. Aí tem um parágrafo único que diz o seguinte: o agente responderá pelo excesso doloso ou culposo, certo? Aqui já trazendo a figura do excesso, que é fundamental para a gente entender a lei. O que o pacote anticrime do Moro propõe? Ele propõe um novo parágrafo, portanto nada sai do texto legal. Ele só diz o seguinte: o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. E aqui é muito importante, por que eles foram atrás dessa expressão? Ora, se existe excusável medo, ou seja, desculpável medo, surpresa ou violenta emoção, sequer é excesso, certo? Na verdade, a lei ela é muito redundante. E mais, quem vai fazer essa avaliação é um juiz de direito, né? Na verdade, o que o pacote anticrime faz, ele desenha o conceito, né, e baliza os limites da legítima defesa no caso da força policial. E aí, se você pega, por exemplo, o parágrafo único do artigo 25, né, ele fala o seguinte: considera-se em legítima defesa o agente policial ou de segurança pública que em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. O outro inciso, ele vai falar naquela situação da vítima mantida refém, como a gente viu no sequestro do ônibus do Rio de Janeiro. Portanto, fica muito claro que o caso Ágata, ele não preenche os requisitos de uma situação de legítima defesa e obviamente configura excessos, certo? Que já estão aí tutelados pelo Código Penal. O pacote anticrime do Moro, as mudanças não se aplicam ao caso Ágata, né? E, de novo, vou frisar isso: quem aplica a pena não é a autoridade policial, é a autoridade judicial. Então, eles estão querendo fazer parecer que uma coisa está relacionada à outra, quando jamais essa peça legislativa seria usada nesse caso concreto. Agora, por que as elites políticas, esse é o mais importante, querem derrubar esse trecho do pacote? Porque elas querem, na verdade, derrubar todo o pacote, ou pelo menos desmoralizar o pacote anticrime. É um pacote que combate o crime organizado, é um pacote que combate o crime do colarinho branco, é um pacote que combate as lideranças criminosas e ainda confisca o bem dos criminosos, entre eles os grandes corruptos desse país. Sabe o que é bem objetivo para mim, na verdade? Bem objetivo para mim é saber que os pais da Ágata acordaram hoje sem ter a filha para levar no colégio. Seja para fazer um teste para o colégio militar, para fazer uma prova, ou só para assistir uma aula, para dar bom como dia. Comumente faziam. Para mim é bem objetivo que ela não estava lá para tomar café da manhã com eles. Para mim é bem objetivo que ela não vai estar lá nos próximos dias. E para mim é bem objetivo que a gente viu o prefeito, o governador do Rio, divulgando parabéns para a cidade de São Gonçalo um dia depois que a Ágata foi morta. Para mim é bem objetivo que o presidente dessa república e o ministro da Justiça não pedem desculpas para essa família. Para mim é bem objetivo que 5 crianças morreram no Rio de Janeiro esse ano por excessos da polícia. E aí ninguém pediu desculpas por elas. Isso é bem objetivo. Bem objetivo é ver que a morte de 5 crianças não foi capaz de superar uma polarização tão absurda que esse país vive, a tal ponto de desumanizar as pessoas que correm para as redes sociais para achar que a morte de uma criança de 8 anos não é grave.
para achar que uma criança levando um tiro nas costas da maneira mais covarde do mundo não é grave. Eu super entendo que os policiais estão no mundo para defender a gente, sou muito grato por eles, mas a gente não pode fechar os olhos para os excessos. A gente não pode fechar os olhos para o país em que a gente vive, que pratica, sim, diariamente, abusos, especialmente contra a população negra e pobre desse país. E não adianta a gente vir para as redes sociais para dizer que a culpa é de todo mundo, porque como dizia Hannah Arendt, quando a gente diz que a culpa é de todo mundo, a gente exime o real culpado da culpa. Então, assim, antes de ficar pensando aí na sua ideologia, no seu candidato, vai botar a mão no seu coração e vai se perguntar por que as autoridades desse país ainda não pediram desculpas para os pais da Ágata. Porque são eles que vão lidar com a falta dela. Você vai continuar aí reclamando nas redes sociais e nada na sua vida vai mudar. Mas todo dia de manhã, ao acordar, é a Ágata que não vai estar na vida desses pais. E o pior também, né, o silêncio de autoridades que se escandalizam com coisas tão menores, né, como uma HQ com um beijo gay, por exemplo, e que diante de um fato como esse não são capazes de falar alguma coisa, pelo menos pedir desculpas, como o Fefito falou, ou assumir uma responsabilidade, qualquer coisa, lamentar a morte da menina. E é bem importante também deixar claro que várias testemunhas dizem que não havia tiroteio. Há um registro de tiro na Kombi em que a Ágata estava. O carro não estava alvejado. Isso que o Fefito falou do Witzel, que ele não se manifestou ainda, Paulinha, tendo em vista o que aconteceu quando o criminoso, o sequestrador do ônibus lá foi alvejado, desceu com aquele espetáculo do helicóptero, pedindo pro assessor filmar, vibrando como se fosse um gol do time favorito ali, do time do coração. Quer dizer, há um desequilíbrio aí muito evidente, né? E ainda vai ser apurado o que aconteceu exatamente na situação da morte dessa menina, mas o que eu penso é assim, se no pacote anticrime existe uma questão que já era muito discutida antes, por dar margem a algum excesso, e se nesse caso se apurar que há excesso e de acordo com esse pacote anticrime se dificultar a culpabilização de quem fez isso, eu acho que a gente tem que pensar mesmo. É um ponto. Entendeu? A gente tem que pensar mesmo. O rever com cuidado, talvez ali, analisando sem as vísceras ali da fala do Maia, né, ou analisar com critério, ou o próprio Gilmar Mendes diz que é alarmante o que está acontecendo, é um ponto do pacote. Sim. Esse ponto pode cair, se entender que esse ponto... Não é de hoje que esse ponto era bastante polêmico. E os outros que fiquem, os determinantes que fiquem. Esse talvez gere uma dúvida aí. E a gente, como sociedade, precisa se enxergar. O Vini falou muito sério, sabe? Por que um escândalo tão gigante por uma página em que dois personagens que nem existem estão se beijando e uma garota de 8 anos morre com um tiro nas costas e você tá aí relativizando a morte dela? Pelo amor de Deus, quais as suas prioridades para você, para sua família, para o país que você vive? Deixa eu ir para Brasília de novo. Zé tá com a gente, continua com a gente. Uma linha para fechar esse assunto, Zé, das suas considerações. Só para dizer que o pacote antiviolência do ministro Sérgio Moro está em discussão na comissão. Esse ponto aí do excludente de ilicitude deve sair do projeto. Esta é a tendência, já foi formada uma maioria, né? E, olha, nós estamos vivendo um momento, infelizmente, de muita violência, né? É lamentável, é triste essa tragédia da morte da garota Ágata, como também de policiais, pais que estão morrendo nessa violência. Eu não acredito em combate à violência assim na força policial, mas com inteligência e outros critérios mais modernos. É isso, Edgar. Isso, Zé. Obrigado pelo papo, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Qualquer coisa é só chamar, meu camarada. Abração. É isso, obrigado, bom dia.